bom, Adonai? Seja muito bem-vindo, pessoal. A paz do Senhor. Hoje o assunto está maravilhoso. Vai pegar fogo. Livre-arbítrio ou predestinação? Eita glória! Qual que é o que a Bíblia diz? Livre-arbítrio ou predestinação? O que é o certo? Calvinismo ou arminianismo? O arminianismo está certo ou o calvinismo? Será que tem salvo uma vez, salvo para sempre? Ou a pessoa que decide pelo seu livre-arbítrio? O livre-arbítrio é bíblico ou não? A predestinação é bíblica ou não? Será que tem base bíblica para o calvinismo na Bíblia? Será que tem base bíblica para o arminianismo ou não? Pessoal, estamos certos de crer que o homem é que possui o poder do livre-arbítrio, de querer o que quer ou não? Será que é Deus que predestina uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno ou não? Você quer aprender mesmo tudo isso que eu estou te falando? Então fica até o final dessa aula. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há mais de 23 anos em São Paulo. Estamos em 27 estados brasileiros, 16 países, já formamos mais de 20 mil alunos no mundo. Pessoal, e dia 27 de janeiro vai ter uma grande formatura de teologia aqui na nossa escola, em São Paulo. Se você quer se formar em teologia, venha para São Paulo dia 27 de janeiro, o último sábado, tá bom? O assunto de hoje é isso aqui, ó. Predestinação ou livre-arbítrio? Soteriologia. Olha, pessoal, que matéria maravilhosa. Soteriologia, doutrina da salvação. É esse livro aqui, ó. Tudo que eu vou ler aqui no computador é que está aqui. Só que eu estou lendo aqui em PDF, livro digital. Mas tudo está aqui, ó. Aí você diz, eu não tenho esse livro. Você vai entrar em contato com a escola e você adquirir. Quem tem esse livro, abre na lição 2. Quem não tem, entra em contato com a escola, pessoal. Ó, 20 livros é o curso básico. Curso básico em teologia, 20 livros. Aí mais 20. Aí aqui completa o curso básico, médio e bacharel. Os 40 livros... eles compõem o básico, o médio e o bacharel. Também temos o mestrado para quem já fez o bacharel. Aí você pode fazer o seu mestrado, ó. Tá? Mestrado em teologia. Se você comprar os livros, você ganha de presente o seu diploma, sua carteirinha de aluno, ó. Entendeu, pessoal? Tá tudo aqui. E para você que já se formou, você pode comprar o seu anel, ó. Anel de teologia, meu irmão, ó. Tem um anel fino e um anel grosso. Ó. Tem a letra alfa e o ômega, ó. Lindos anéis, pessoal. Se você quiser comprar, aí você escolhe o anel grosso ou o anel fino, entendeu? Ele vem assim na caixinha, o anel, ó. Olha como é o meu. Aí, quando eu envio para vocês, ele vem assim na caixinha, ó. Eita glória! Vamos para a aula. Seja bem-vindo, pessoal. Hoje é sexta-feira, novembro. Se não me falha a memória, é 25 de novembro, tá bom? Quem está ao vivo aí, compartilha nos teus grupos, WhatsApp, Facebook, Instagram, compartilha.
e faça pergunta. Você pode fazer a sua pergunta que nós vamos entrar ao vivo agora, já estamos ao vivo, para responder sobre predestinação ou livre-arbítrio. Qual é a base bíblica? Predestinação ou livre-arbítrio? É esse assunto que nós vamos responder agora. Quem está ao vivo aí, escreve. O que você crê? Livre-arbítrio ou predestinação? Vamos lá, pessoal? Todos que estão ao vivo aí, pode fazer o seu comentário agora. Então vamos lá, eu já vou adiantando aqui a aula enquanto você vai escrevendo, vai fazendo pergunta, tá bom? Vai fazendo pergunta, o que é livre-arbítrio, o que é predestinação, salvo uma vez, salvo para sempre, o que é arminianismo, calvinismo. Faça a sua pergunta agora para me ler ao vivo e responder, tá bom, pessoal? Estamos ao vivo. Hoje é sexta-feira, 25 ou 26 já de novembro. Meu Deus, está correndo rápido. Segunda-feira foi feriado, dia 20. 21 foi terça. 22 foi quarta. 23 foi quinta. Hoje é sexta. Então é 25. Calvinismo. A doutrina de João Calvino não foi criada por ele, foi ensinada por Santo Agostinho, o grande teólogo do quarto século. Nem tampouco foi criada por Agostinho, que afirmava estar interpretando a doutrina de Paulo sobre a livre graça. Então, é o seguinte, quem criou a doutrina do calvinismo foi João Calvino, que ele se baseava nos ensinamentos de Santo Agostinho, que é um dos pais da igreja primitiva. Ele é um teólogo do quarto século depois de Cristo. E Agostinho acreditava estar interpretando o que Paulo, os assuntos teológicos de Paulo. Então veja bem, João Calvino, que introduziu no mundo a doutrina do calvinismo, ele se baseou em Santo Agostinho e Santo Agostinho estava se baseando nos ensinos de Paulo. Mas realmente Paulo fala a predestinação? Porque resumindo aqui, João Calvino ensinava assim, salvo uma vez, salvo para sempre. É a teologia da igreja reformada, da igreja tradicional. A presbiteriana ensina isso. A igreja batista ensina assim, salvo uma vez, salvo para sempre. Então essa doutrina veio de João Calvino. A doutrina de Calvino é que segue a salvação inteiramente de Deus. O homem absolutamente nada tem a ver com a sua salvação. Se ele, o homem, se arrepender e crer e for a Cristo, inteiramente por causa do poder atrativo do Espírito Santo. Ou seja, para João Calvino, quando uma pessoa aceitava a fé, aceitava Cristo, já era Deus trazendo ele porque estava na predestinação, no propósito de Deus. Naturalmente, segue a pergunta, se a salvação é inteiramente obra de Deus e o homem não tem nada a ver com ela e está desamparado, a menos que o Espírito Santo opere nele. Então, meu irmão, João Calvino está ensinando aqui, é Deus que escolhe uns para a salvação e outros eles não escolhem. Então, por que Deus não salva todos os homens? O texto áureo da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo, eu vou repetir, todo aquele que nele crê seja salvo.
tem a vida eterna. Todo, sem exceção. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê, a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. A Bíblia diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Então, meu irmão, será que a doutrina da predestinação é bíblica? João Calvino ensinava que sim. Mas a Bíblia fala isso ou não? Quem está aí ao vivo, Diogo, Rafael, pastor Josiel, que é predestinação. Meu irmão, nós estou explicando agora predestinação, tá bom? Estou explicando agora. Compartilha aí nos teus grupos, que a gente vai continuar a explicação, tá bom, Diogo? O Diogo está fazendo aqui uma pergunta aqui, pessoal. Nós estamos ao vivo, sexta-feira, novembro de 2023. E a pergunta dele é, pastor, o que é predestinação? Aguente aí um pouquinho que eu já vou explicar. Enquanto isso, eu quero que você compartilhe nos teus grupos. Então, predestinação é tudo que eu estou explicando aqui, pessoal. João Calvino acreditava na predestinação. A predestinação é salvo uma vez, salvo para sempre. A predestinação ensina Deus que escolhe uns para ir para o céu e outros para não ter a salvação. Predestinação, meu irmão, é Deus escolher, Deus predestinar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Isso é predestinação. Pré é antes, destinação. Deus dá o destino das pessoas antes dela nascer. A predestinação é assim: antes de nascer, Deus fala, esse cara é bom e ele vai para o céu. Ou esse cara é muito ruim e ele vai queimar no inferno. Isso é predestinação. A predestinação tem base bíblica? Sim ou não? Escreva aí. Então eu vou resumir aqui. João Calvino ensinava a predestinação. As igrejas que seguem o pensamento, a doutrina de João Calvino é a presbiteriana e a igreja batista, que são as igrejas reformadas ou tradicionais. Por que reformada? Porque a igreja católica estava corrompida e Martinho Lutero reformou a doutrina e abriu a sua igreja luterana, 1518 por aí. Depois nasceu a igreja presbiteriana. Mais para frente, nasce os batistas na Inglaterra. Batista, porque eles batizavam a pessoa nas águas, a igreja católica não batizava por imissão, só aspersão. Então, meu irmão, as duas igrejas que seguem, tem mais, mas as duas igrejas principais que seguem a doutrina de João Calvino é a presbiteriana e a batista. Já as igrejas pentecostais e principalmente a Assembleia de Deus, do qual eu sou, crê no arminianismo, livre-arbítrio. Eu respeito os irmãos da presbiteriana, eu respeito muito bem os irmãos da batista, que eu tenho um aluno aqui da batista, presbiteriana, da Deus é Amor, de todas as igrejas. Eu respeito a doutrina, o pensamento deles. Porém, eu tenho a minha opinião pela Bíblia. A minha opinião segue a doutrina das Assembleias de Deus, baseada na Bíblia. Que existe é o livre-arbítrio e não a predestinação.
Alguém crê na predestinação ou livre-arbítrio? Escreva aí. Eu não sabia dessa parte da Igreja Batista. Sim, meu irmão, a Igreja Batista é uma igreja boa, mas eles ensinam assim, ó. Deus que escolhe uns para ir para o céu e outros para o inferno. Se um pecador aceita Cristo, é porque Deus queria e salvou ele. Mas se aquele outro não aceitou, é porque Deus não queria. E o que é a doutrina do arminianismo? Vamos ver agora? O ensino arminiano é como segue. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos por Cristo. Morreu por todos. E com essa finalidade oferece a sua graça a todos. Embora a salvação seja obra de Deus, absolutamente livre, independente de nossas boas obras ou mérito. O homem tem parte na condição a cumprir. Ele pode escolher aceitar a graça de Deus ou pode resisti-lo e rejeitá-lo. Seu direito de livre-arbítrio sempre permanece. Então, o arminianismo, ele crê que é o livre-arbítrio. Preste atenção. A doutrina do arminianismo é o livre-arbítrio. A doutrina do calvinismo é a predestinação. Tá? Isso é uma grande polêmica, pessoal. Jacob Arminos e João Calvino já discutia 500 anos atrás. Quem é você para impor? Eu não imponho, eu tenho o meu pensamento. Eu sou da livre-arbítrio. Eu sou arminianista. Tem muitos alunos, antes de começar a fazer o curso, ele fala assim, eu quero saber qual é a linha de teologia da escola, se é calvinismo ou arminianismo. Eu falo, meu irmão, eu sou do livre-arbítrio. É o homem que decide se ele quer ir para o céu ou para o inferno. Adão decidiu se ele queria provar o fruto proibido ou não. A maior prova que o homem tem o livre-arbítrio é Adão. Deus põe Adão no jardim, põe o fruto e fala, ó, tá aqui, ó, essa árvore. Eu vou falar para não comer, mas se você comer, o problema é teu, você tem o livre-arbítrio. E Adão foi lá e comeu. Isso prova que o homem não é robô. Todo homem tem livre-arbítrio. Adão pecou porque quis. Deus falou claramente para ele, se você comer, você vai morrer. E ele comeu e morreu. O homem tem poder de livre-arbítrio. Jesus falou, de maneira nenhuma, aquele que vem a mim eu lançarei fora. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está chamando para a salvação. Então o arminianismo, ele acredita que Deus quer salvar todo mundo, mas só vem quem decidir por livre e espontânea vontade. Entendeu? Então o arminianismo, ele é livre-arbítrio, é a pessoa que decide ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quem não for fiel até a morte, não tem salvação. Vinde a mim todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus está chamando é todos, entendeu? O que mais? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Não é quem Deus quiser. O calvinismo, que é a doutrina de João Calvino, ensina que Deus que salva uns e outros ele não quer salvar. Que Deus todo bondoso é esse, que quer salvar uns e outros não quer salvar? A minha Bíblia diz que Deus está a fim de salvar todos os pecadores que crê nele. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, rio de águas vivas correrão do seu ventre.
Quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas na Bíblia tem uma doutrina de predestinação? Sim. Agora complicou. Não complicou nada, eu vou explicar. A doutrina da salvação, a salvação é predestinada, coletivamente, não individualmente. Eita glória, entenderam aí, pessoal? Edson Ferreira, graça e paz, pastor Josiel. Então, o minianismo é lutar pela salvação até o fim. E calvinismo é um salvo que pode fazer o que quiser. Isso, meu irmão, é isso mesmo. Você pode badernar ou não. Se você está no plano de Deus para ir para o céu, Deus te salva. Isso é a visão calvinismo. A visão minianismo é você tem que lutar até o fim, ficar fiel, vigilante, ser fiel até o fim. A minianismo, entendeu? Livre-arbítrio. Então, predestinação existe? Sim. A salvação é predestinada, não indivíduo individual, não individualmente. Quando a Bíblia fala que Deus nos predestinou, a igreja está predestinada. Mas só vai ser salvo quem entrar na igreja, através de Cristo. É mais ou menos assim, ó. Tem muita gente morrendo afogada. Naufragou um navio, muita gente está morrendo afogada. Preste atenção nessa ilustração aqui, ó. Naufragou um navio, muita gente está morrendo afogada. Um navio aqui, ó, da beira, vai lá, aquele povo está morrendo, vai lá e volta, ó. O navio está predestinado a ir e voltar para salvar as pessoas. Mas quem pular do navio não vai chegar em terra, não vai ser salvo. Preste bem atenção, que Deus que me iluminou isso aqui. As pessoas morrendo na água são os pecadores do mundo. O barco é Cristo, que é a arca de Noé. Cristo, a salvação está predestinada a salvar o homem. A igreja está predestinada a salvar. Cristo predestinou a salvação. Mas só é salvo quem ficar nela. Quem pular ou quem não entrar, vai morrer. Entendeu, meu irmão? Eu vou explicar bem claramente. Esse barco está predestinado a ir, salvar as pessoas e voltar. Mas é o barco que está predestinado a ir e a voltar para salvar as pessoas. E quem não quiser entrar no barco e está morrendo na água? Eu prefiro morrer na água do que entrar nesse barco. E outros, não, vamos entrar no barco, porque ele está predestinado a nos salvar. Então a salvação está predestinada, mas individualmente não, coletivamente. Coletivamente, Deus predestinou o povo para ir para o céu. Eleitos, predestinados, antes da fundação do mundo. Mas coletivamente, individualmente não. É o que diz a palavra de Deus. Aí é onde que vem muita questão de polêmica, predestinação, livre-arbítrio, predestinação, livre-arbítrio, entendeu? Pessoal, deixa eu deixar bem claro aqui, ó, predestinação ou livre-arbítrio não interfere na tua salvação. Ou seja, se você crê na predestinação ou crê no livre-arbítrio, não interfere na salvação. É uma maneira de você entender a salvação, mas isso não interfere na salvação da pessoa. Por exemplo, a igreja presbiteriana é uma igreja de Deus, vai todo mundo para o céu lá. E eles crêem em predestinação, então isso interfere na salvação deles? Não. É um sistema metodológico de interpretar a Bíblia. Embora esteja errado, mas não influencia na salvação.
O que influencia na salvação é deixar de crer no Pai, ou no Filho, ou no Espírito Santo, ou na Bíblia. Isso influencia na salvação. Mas você crê em língua estranha, não crê, predestinação, livre-arbítrio, isso não interfere na salvação. Porque são heresias pequenas. Existem 3 tipos de heresia: a pequena, a média e a grande. Heresia pequena, é isso aí, essas coisinhas básicas aí. Heresia média, razoavelmente. Heresia grave é não crer no Pai, ou no Filho, ou no Espírito Santo, ou na Bíblia. Não crer em um desses 4, o Pai, o Filho, o Espírito Santo ou a Bíblia, a heresia é grave, meu irmão. Aí vai para o quinto dos infernos, não tem salvação. Alguém quer fazer alguma pergunta aí dos que estão ao vivo? Sexta-feira, novembro de 2023. Quem quer fazer uma pergunta aí sobre o livre-arbítrio, predestinação? Ah, pastor, eu creio na predestinação. Amém. Eu não creio. Amém. Nós vamos continuar amigo normal. Não vai interferir em nada, meu irmão. Alguém tem alguma pergunta aí sobre livre-arbítrio, predestinação? João Calvino, Jacob Armínio. Qual é a diferença entre calvinismo e arminianismo? O teólogo holandês, olha pessoal, o teólogo é da Holanda, Jacob Armínio, é o que diz aqui a lição, ó. Teólogo holandês, Jacob Arminius, é o nome dele. Jacob Arminius é o nome do homem que criou a doutrina do arminianismo. É Jacob Arminius. Ele é um teólogo um teólogo holandês, Holanda. Em que ano foi isso? 1560. O Brasil era mato, estava sendo descoberto ainda. Enquanto o Brasil estava sendo descoberto, na Holanda estava discutindo o livre-arbítrio. Discordou das doutrinas de calvinismo, argumentando que tende a fazer a vontade de Deus e o autor do pecado, por ele escolhido na eternidade passada. Quem seria ou não salvo? E negam o livre-arbítrio ao ser humano, por declarar que ninguém podia resistir à graça de Deus. Os ensinos de Armínio foram resumidos mais 5 teses, artigo do protesto. Calma aí que eu vou entrar aqui, ó. Qual a diferença então entre calvinismo e arminianismo? Eu estou explicando aqui e vou explicar com mais riqueza de detalhe, viu? Pastor Josiel, mais a passagem de Ezequiel 18 e 20. O que fala aí? Escreve aí para mim, Ezequiel 18 e 20. Escreve aí para mim ler, que eu estou aqui ao vivo, não dá para me ficar lendo aqui. Então, eu estou explicando a diferença e vou explicar com mais detalhe entre a diferença do calvinismo para o arminianismo. Jacob Armínio, na Holanda, 1560. Assim que Martinho Lutero fez a reforma dos protestantes. Discutia muito com João Calvino, que trouxe a teoria do calvinismo. O ensinamento do calvinismo é o seguinte: salvo uma vez, salvo para sempre. É Deus que escolhe quem vai para a salvação. Já o arminianismo não, é livre-arbítrio, é a pessoa. Jacob Arminius
1560, na Holanda, ele ensinava o livre-arbítrio. Deus escolhe para o ministério, para a salvação é a pessoa que decide se ele quer ir para o céu ou para o inferno. O ladrão que estava na cruz, um foi para o céu, outro foi para o inferno. E aí, como é que explica isso? Os dois estavam predestinados a ir para os infernos. Mas na hora ele se arrependeu, na hora ele foi para o céu. Então é o livre-arbítrio. Já o calvinismo diz que não, porque Deus quis escolher aquele ladrão e na hora certa Deus tocou no coração dele para ele pedir perdão e ir para o céu, porque é Deus, o céu é dele, ele leva quem ele quiser. Meu irmão, o calvinismo tem uma teoria forte. Se brincar muito arminianismo, passa para lá. Entendeu? A minha opinião formada pela Bíblia é o livre-arbítrio. Eu sou arminianista, não calvinista. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do juiz ficará sobre ele, a impiedade e o ímpio cairão sobre ele. Isso é a responsabilidade da salvação. Muito bem, meu irmão. Essa é uma boa colocação. A alma que pecar, essa morrerá. O pai não tem... o filho não haverá a maldade do pai. Ou seja, a salvação é individual. O pai pode ir para o céu e o filho pode ir para o inferno, ou vice-versa. A salvação está ligada ao arrependimento, mudança de atitude. Entendeu, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Enquanto isso, eu vou continuar aqui na lição. O novo nascimento, aí já eu volto para o livre-arbítrio e a predestinação. O novo nascimento segue, nascer de novo. O que significa nascer de novo? Nova criação, renovação, ressurreição. O alcance da salvação. O alcance da salvação é para todos. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. A graça de Deus é para todos. A salvação é para todos. Não tem a salvação é para uns e outros não. Então vamos ficar aqui nesse debate aí, pessoal. Predestinação ou livre-arbítrio? Vamos lá? Será? Eu creio na predestinação. A base bíblica é eu creio na predestinação coletiva. Coletiva, não individual. É igual Deus sabia que Adão ia pecar, que o mundo Deus ia fazer, o jardim do Éden, que Jesus ia ser enviado para morrer na cruz e que uma igreja ia ser salvo. Isso é predestinação, Deus predestinou tudo. Mas a salvação individual, não. A salvação individual, ela é livre-arbítrio. Pessoal, o calvinismo ensina assim, uma pessoa que está na igreja e desviou, ele nunca foi salvo. Eu vi um irmão que ensina essa parte aí, ele falou assim, se está na igreja e desviou, nunca foi salvo. Claro que foi, pessoal. Claro que foi salvo. Não, nunca foi salvo. Deus nunca chamou ele. Porque quem chama não desvia. Oxe, quem Deus chama não desvia? Não, meu irmão, não é bem assim não. Quem está na igreja e desvia porque nunca foi chamado por Deus? Claro que foi. O homem está sujeito. Ser fiel até o fim, dar-te a coroa da vida. Quem não for fiel não tem. Concordo com o senhor, pastor Diogo. Edson de Melo, escreva aí, meu filho, você é predestinação ou você é livre-arbítrio? Calvinismo ou arminianismo? Para quem está chegando agora, eu vou explicar.
Para quem está chegando agora, eu vou explicar. Calvinismo é a predestinação. Arminianismo é livre-arbítrio. Entendeu? Eu vou resumir toda a aula em poucas palavras. Calvinismo crê na predestinação. Arminianismo crê no livre-arbítrio. Calvinismo foi fundado por João Calvino, que ensinava que é salvo uma vez, salvo para sempre. Entendeu? E João Calvino não acreditava que era Deus, que a pessoa pode chegar a Deus, se arrepender dos seus pecados. Para João Calvino, Deus que escolhe uns para ir para o céu e outros para não ir para o céu. Já o Jacob Asminius, da Holanda, o arminianismo, ele crê que quem for a Cristo de maneira nenhuma lançará fora. Quem se arrepender e crer será batizado. Deus quer que todo homem seja salvo. Que esse negócio de Deus condenar uns. Deus não quer ninguém, tem uns que Deus não quer lá no céu. Não, meu irmão. Deus queria Saddam Hussein lá no céu, Deus queria Bin Laden lá no céu, Hitler, Stalin, todos os homens mais malvados do mundo, Deus queria lá no céu. Queria, mas eles eram ruins e não quiseram a salvação. É igual o Lúcifer. Deus quis ele lá no céu, e até porque fez. Deus fez Lúcifer. E aí estava lá no céu na boa. Mas ele não quis o livre-arbítrio dos anjos. Os anjos têm livre-arbítrio? Claro que sim. Quem não tem livre-arbítrio é robô. Robô é um ventilador, ele fica assim, ó. Robô, ele é programado para fazer só aquilo, mais nada. Um robô. Um caixa eletrônico é um robô. O computador é um robô. O celular é um robô. Por quê? Porque, meu irmão, ele está programado para fazer aquilo. O ventilador. Só. O ventilador é um robô. Se o homem não tem livre-arbítrio, ele é um robô. Deus deu livre-arbítrio para o homem. E falou bem claro: Adão, o fruto da árvore da vida está aí e o fruto do bem e do mal está aí. Você come se você quiser, o problema é seu. Só vou te dar uma importância: você tem livre-arbítrio e se comer vai morrer. Aí Adão: eu posso escolher não comer? Pode escolher não comer. E eu posso escolher comer? Pode, mas tu vai morrer. Tu vai pagar o preço da consequência. O livre-arbítrio estava em Adão e Eva. O livre-arbítrio estava lá nos anjos. Lúcifer pecou, 33% usou o livre-arbítrio contra Deus. Então esse negócio de ser, não existe livre-arbítrio, que não existe, meu irmão. Quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Quem crê e for batizado será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem base bíblica, livre-arbítrio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, você entendeu bem? Todo aquele que nele crê seja salvo. Não é quem Deus escolheu, uns para o céu, outros para o inferno. Não, meu irmão. Edson de Mello fala sobre a eleição, a doação e predestinação. Somos eleitos por Deus, adotado e predestinado. A igreja, sim, é predestinada. E quem não quiser ficar na igreja com Cristo? É livre-arbítrio. Eu conheço um cara que eu chamei ele. Aceita Jesus? Não. Fica na igreja? Não. Eu insisti 3 vezes. Aceita Jesus? Não. Fica na igreja? Não. Eu mais uma vez. Aceita Jesus? Não. Fica na igreja? Não. Ele saiu lá fora, foi subir numa laje, caiu e morreu. Esse cara tem salvação? Tem não. Eu falei para ele: você quer aceitar Jesus? Não. Você quer aceitar Jesus?
rapaz, amanhã pode ser tarde demais. Eu falei para ele. Ele não. Aí saiu, bebeu, caiu da laje, bateu a cabeça e morreu. Então, a igreja é predestinada. Ele não quis entrar na igreja. Quem não quer entrar na igreja não quer Cristo. Só é salvo quem entrar no barco, na arca, que é Cristo. Calvinismo pode entrar para a opinião judaica, no qual comente eles podem ser salvos, muitos vê os judeus escolhidos. Judeu, meu irmão, judeu para ser salvo é igual Paulo falou. Nenhum outro nome é dado entre os homens, a não ser por Jesus Cristo. Judeus, com todo respeito, têm a promessa, são homem de Deus, filho de Deus, tudo. Mas ele não crê em Cristo. Quem não crê em Cristo Salvador, Cristo Redentor, não tem salvação. Paulo fala, porque nenhum outro nome dado entre os homens pode trazer salvação, a não ser Cristo Jesus. Então, os judeus, para ser salvos, eles têm que crer que Jesus é o Salvador. Fora disso, eles continuam mortos espirituais, como diz a profecia de Ezequiel. E profetizei, e os ossos se juntaram osso aos seus ossos, e formou corpo sem vida. Os judeus, corpo sem vida. Depois profetizei sobre ele o espírito de vida e eles reviveram. Os judeus vão reviver quando Cristo voltar. Aí eles vão ressuscitar espiritualmente. Eles vão clamar pelo Messias na grande tribulação, entendeu? Mas hoje, se um judeu morrer sem Cristo, sem crer em Cristo Salvador, ele não tem salvação. A salvação não está na lei, não está em Moisés. A salvação não está em boas obras e nem só no caráter. Caráter traz salvação. Aliás, a salvação traz o caráter, mas não o caráter que traz a salvação. Tem muita gente que tem caráter, é fiel, é honesto, tudo, mas não quer aceitar Jesus. A salvação não está no mérito de obra, seguir a Torá dos judeus, Moisés, guardar o sábado. Judeus não são salvos. Agora, os judeus messiânicos, sim, são salvos. Judeus messiânicos crê em Cristo Salvador. Só vai para o céu quem aceitar Jesus. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida aí? Tem muita gente que me perguntou, pastor, judeu vai para o céu? Judeu que aceita Jesus vai. Judeus que não aceitam não vai não. Ah, mas a maioria não aceita. Então não vai. Pessoal, tem dois tipos de judaísmo. Os judeus ortodoxos e os judeus cristãos, messiânicos. Judeus messiânicos é os judeus que aceitou a fé, Cristo. E judeus ortodoxos é aquele, não, Jesus não é Salvador, não. Ele foi um profeta, andou, curou, morreu, mas não ressuscitou. Os judeus creem assim, Cristo, um grande profeta, mas morreu e não ressuscitou. Judeu messiânico é aquele que aceita Cristo. Esse judeu vai para o céu. A porta do céu não é a Torá, a porta do céu não é Moisés, a porta do céu não é guardar o sábado, a porta do céu não está nos judeus. É tão certo que a minha Bíblia diz aqui em João, Jesus veio para os seus, ou seja, os judeus, e os seus não receberam. Os judeus não receberam o Filho de Deus. Então não tem salvação, meu irmão. Não tem salvação os judeus. É uma boa religião, irmã do cristianismo, mas não tem salvação sem Cristo. A porta do céu não é Moisés, é Cristo. A porta do céu não é Abraão, é Cristo. A porta do céu não é a Torá, é Cristo. Se não aceitar Jesus, meu irmão, não sobem.
Jesus fala, de maneira nenhuma eu lançarei fora aquele que a mim vier. Quem vê a mim, vê o Pai. Entendeu? Quem crê em mim, verá o Pai. A porta do céu é Cristo. Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma dúvida aí, meus irmãos? Pode fazer pergunta aí, estou aqui ao vivo. Pessoal, vou dar um aviso aqui, ó. Dia 27 de janeiro, é o último sábado do mês de janeiro. Vai ter uma grande formatura de teologia. Você está convidado. Você que está estudando ou já terminou, pode vir em São Paulo fazer a formatura. Se você está no estado de São Paulo, venha. Se você está em outro estado, você vem, aluga um hotel, dorme. Dá para até ir embora no mesmo dia, se quiser. E você que está na Flórida, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Japão, nós temos muitos alunos na Europa e na América. Se você quiser vir, estiver aqui no Brasil, seja bem-vindo. Fazer a formatura, pegar o seu diploma, seu anel, tá bom? Dia 27 de janeiro. Nós estamos no mês de novembro. Aí vai vir dezembro. Aí janeiro. Falta 3 meses. Menos de 3 meses. Aliás, falta 2 meses, né? Nós estamos em novembro. Dezembro e janeiro. Falta 2 meses. Pessoal, dentro de 30 dias... eu quero o nome de quem for se formar, porque eu vou medir a beca, do ombro até o tornozelo. Vai ter beca pequena, média e grande. Vai pagar uma taxa bem pequena para alugar a beca e ter os come e bebe, a recepção, e vai ser dia 27 de janeiro. Quem quiser adquirir os livros de teologia, está aqui, ó. 20 livros é o curso básico. O bacharel é mais 20. Então, aqui está o básico, o médio e o bacharel. Quem quiser fazer o mestrado, está aqui, ó. Mestrado em teologia. Ó. Você vai pegar a sua carteirinha, seu diploma. Eu vou mostrar o diploma, mas antes eu vou mostrar o anel. Pessoal, aqui é o anel, ó. Quem quiser anel... anel de teologia, ó. Entendeu? Quem quiser o anel, vai ter que ir lá perto da sua casa, numa casa que vende aliança. Aí fala para o profissional assim, ó, para aquele homem que vende anel. Ei, por favor, mede o meu dedo. Aí ele vai colocar aqui e colocar aqui, ó. Ah, o teu dedo é o 20, é o 30, ó. Vai numa casa que vende aliança, perto da sua casa, e pede para um profissional medir o teu dedo. Aqui tem número 20, 30, ó, tem vários números. Ó, 24 e 30. Eu só envio para a pessoa se ele medir o dedo com um profissional. Se ele não medir, não envio. Não vou no achismo. Eu acho que meu dedo é o 20. Não é? Vai lá na casa que vende aliança e mede com um profissional, entendeu? E aí ele vem assim, na caixinha, ó. Bonitinho, ó, pessoal. Tem o fino e o grosso, ó. Você escolhe, entendeu? Eita, glória a Deus! Pessoal, alguma dúvida aí? Já vamos encerrar a aula. Deixa eu ver aqui. Pastor Luciano, glória a Deus, última aula. Qual é o tempo necessário que dá para formar o básico ao bacharel? É a pergunta que é mais feita. Quanto tempo é a duração do curso? Quanto tempo você lê esses livros? Tem gente que lê em 1 ano. Tem gente que lê em 6 meses. Tem gente que lê em 30 dias. Tem gente que lê em 1 semana. Se você ficar trancado no teu quarto dia e noite, 3 dias você lê o básico, o médio e o bacharel. Então, quanto tempo é para fazer o curso? Não tem tempo definido. Tem gente que está de férias, está em casa o dia inteiro. Então, ele vai ler o dia inteiro, assistir as videoaulas o dia inteiro e pegar o diploma. Tem gente que termina de fazer o curso com 1 semana.
um mês, 6 meses, um ano. Quanto tempo você pode aprender a dirigir carro? Pode ser 1 ano, 6 meses, um mês. A média aí é 2 meses. Mas você pode aprender a dirigir carro em 3 dias. Se eu te der um carro para você ficar com ele 24 horas, em 3 dias você aprende. Entendeu? A Bíblia toda para ler, tem gente que lê ali em 1 ano, 6 meses. Eu li a Bíblia toda em 12 dias. Se você se trancar no quarto e ficar 24 horas, em 3 dias você lê a Bíblia, sabia? 3 dias você lê a Bíblia toda. 24 horas trancado no quarto. Eu já li a Bíblia toda 12 dias. 7 dias eu li o Antigo Testamento e 5 dias eu li o Novo Testamento. Então, quanto tempo é para fazer o curso? É só ler os livros. Ler os livros, assistir as videoaulas e fazer uma prova. Pode ser 1 semana, 1 mês, 1 ano. Quanto tempo você tem disponível? Entendeu? Pessoal, estou aqui ao vivo com o diploma. Vou te entregar o diploma dia 27 de janeiro na formatura. Você pode vir para São Paulo me conhecer pessoalmente. Venha conhecer o pastor Josiel no dia da formatura, 27 de janeiro. Nós vamos reunir os alunos do Brasil e do mundo todo, vai se reunir num só dia, confraternizar, se conhecer um ao outro, abraçar, beijar, rodar, pular junto, comer uma comida gostosa. Venha me conhecer dia 27 de janeiro. 27 de janeiro, venha me conhecer e fazer a tua formatura, tá bom? Pessoal, quem quiser o anel, me chama no WhatsApp, ó. Quem quiser os livros, esse livro aqui é tudo que eu falei, ó. Me chama no WhatsApp, tá bom? Aqui, pessoal, é o diploma que eu vou entregar para vocês, ó. Tá bom? Agora eu vou mostrar o meu escritório. Aí os livros, ó, o livro de mestrado, os livros que eu mostrei para você, o diploma, ali onde eu fico vendo vocês. E aqui vocês vão entrar aqui, conhecer a escola, pessoal. Lá embaixo é a escola. Aí vocês tocam o interfone, aí eu abro o interfone aqui para vocês, ó. Aqui é os livros. Olha, nós estamos estudando esse livro aqui, ó. Terminar esse livro vai ser esse outro aqui, ó. Bibliologia do Antigo Testamento, tá bom?